Olá, o programa Frente a Frente de hoje é especial. Em todas as edições a gente busca trazer as melhores informações e excelentes entrevistas para você que acompanha a programação aqui na UniTV. Na edição de hoje nós estamos trazendo o ex-governador Carlos Moisés da Silva, eleito como comandante Moisés, comandou o Corpo de Bombeiros em Tubarão. Professor Carlos Moisés deu aula de Direito Administrativo e Direito Constitucional na Unisul, onde foi graduado na Faculdade de Direito. Não exerceu a advocacia por conta da atividade na Polícia Militar. Entrou na Polícia Militar para ser bombeiro militar. Em seguida houve, não tão em seguida, mas houve a separação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e Carlos Moisés, então, efetivado no novo quadro do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. Comandou em Tubarão por quase 18 anos, o grupamento dos bombeiros aqui na cidade. Foi eleito governador em 2018 pelo PSL, o mesmo partido do então presidente Jair Bolsonaro, com 2.644.179 votos no segundo turno. Venceu todos no primeiro turno e no segundo turno derrotou o adversário, que era Gelson Merizio. Gelson Merizio era o candidato adversário. No ano passado, quando buscou a reeleição, Carlos Moisés, que ficou em terceiro na votação, não foi ao segundo turno, fez em Tubarão 27.681 votos. 46,4% das pessoas que votaram em Tubarão para governador no primeiro turno votaram para que Carlos Moisés continuasse governador de Santa Catarina. Eu vou chamá-lo de governador, uma prerrogativa do político ser chamado pelo último cargo que ocupou. Governador, muito obrigado pela sua vinda ao programa Frente a Frente na edição de hoje. Obrigado, professor. É sempre um prazer estar conversando com vocês aqui. Não é a primeira vez que a gente passa por aqui. Você brincou comigo nos bastidores, deu sorte, viu? Da outra vez te entrevistei aqui, você ganhou a eleição. Então é muito bom voltar à Cidade Azul. Eu acho que você fez um esforço histórico, como a gente costuma brincar aí, nos trabalhos acadêmicos, né? Da minha passagem por Tubarão, 18 anos aqui nasceram as minhas filhas, aqui me casei com uma mulher que é de Imbituba, mas pequenininha, veio para cá, a Késia, com 4 anos. E a gente fez muitos amigos e tivemos uma história de boa gestão também no serviço público aqui em Tubarão, enquanto comandante dos bombeiros, né? Se a gente lembrar, quando chego em Tubarão, nós tínhamos uma dificuldade, não tínhamos um caminhão de combate a incêndio adequado, não tínhamos viaturas, auto-socorro, as ambulâncias, que a gente chama, o ASO, né? E a gente fez parceria com empresas daqui, enfim, uma administração, uma gestão local que conversava e dialogava e que trouxe muitos resultados muito bons para o batalhão que está até hoje aí firme e forte, né? Na minha época era pelotão, foi a companhia, e quando eu saí daqui já era um batalhão de bombeiros que está atendendo aos tubaronenses de toda a região até os dias de hoje. É sempre um prazer voltar aqui. Falar da sua experiência antes do cargo do governador é sempre salutar, mas o senhor tem a experiência do governo do Estado. Só que antes de assumir o governo do Estado, o senhor foi corregedor adjunto da Corporação de Bombeiros, o senhor foi coordenador regional da Defesa Civil e assessor técnico da Secretaria de Justiça e Cidadania também. Esses cargos e o comando dos bombeiros em Tubarão lhe ajudaram no seu posicionamento? A experiência, o senhor teve uma experiência muito maior, governar o Estado é muito maior que tudo que o senhor desenvolveu aqui. Mas esses cargos ajudaram o senhor na preparação para postura pessoal à frente do governo, Carlos Moisés? Eu não tenho dúvida, sim. Eu acredito que ao não caminhar aqui em Tubarão, por exemplo, eu concluí que nos últimos tempos, naquela época, né, no período final do meu comando aqui, que a gente deveria não dispor mais das secretarias regionais, por exemplo. Isso me deu uma posição política. Eu me lembro que um jornalista da cidade me interrogou, eu era pré-candidato ao governo do Estado, falou: o que você vai fazer com as SDRs, né, que eram ADRs já? Então, são 36 secretarias. Eu falei: vou fechar. Essa resposta veio automaticamente, porque na caminhada aqui na segurança pública, eu não conseguia efetivamente consolidar os projetos
que nós encaminhávamos através das secretarias regionais para toda a região. Era um comandante regional, né, um comandante de batalhão, e eu não conseguia avançar. E eu consegui avançar em alguns projetos com parceria com as associações de municípios, como, por exemplo, a Amurel, aqui em Tubarão. E isso me deu um norte de como é que eu ia trabalhar dali em diante. Eu vou trabalhar com parceria, ouvindo os prefeitos, ouvindo as associações de municípios, associação empresarial, comercial, ouvindo as forças vivas que vivem a realidade local e que conhecem as demandas e as necessidades da cidade, e com isso as decisões serão mais acertadas. Tanto é que aqui na região a gente colocou, ao extinguir as secretarias regionais, a gente coloca a Central de Atendimento ao Município, a CAM, servidores públicos do Estado, dentro das associações de municípios ou dos consórcios municipais, para facilitar a burocracia e descentralizar recursos. Quando foi criado o Pix do Moisés, aquela coisa toda, e a gente descentralizou o recurso, ouvindo assim, me deem 5 prioridades da tua região, Amurel. Associação Empresarial de Tubarão, me deem 5 prioridades. Vamos uma a uma enfrentá-las. E foi assim que a gente fez em todo o estado de Santa Catarina, a ponto de ser considerado um dos governos mais municipalistas da história de Santa Catarina. Nós somos testemunhas disso nas coberturas. O senhor enfrentou uma série de dificuldades e o senhor abriu uma série de caminhos. Aqui para Tubarão, hoje obras que estão acontecendo, que começaram no seu governo. A ponte que liga Capivari a Tubarão, Tubarão a Capivari, essa ponte da integração, né, que vai se chamar Estélio Bovaide. Esta ponte foi o que provocou a separação de Capivari de Tubarão, porque era muito difícil chegar no município vizinho, numa BR que não era como se vê hoje. A Geomedeiros e tantas outras obras que o senhor seu governo foi determinante na execução, no projeto, planejamento e realização. O que o senhor não conseguiu fazer pela região da Amurel, governador? Foi mais de R$1 bilhão nas 3 associações de municípios, a Amurel, a MESC e a ANREC, aqui no sul de Santa Catarina. Araranguá, Criciúma e Tubarão, só para que as pessoas saibam. As metrópoles aqui, né? Que o senhor está falando. Tubarão, realmente, Araranguá no extremo sul e Criciúma. R$1 bilhão. Isso, em torno de R$1 bilhão de investimento efetivo desde 2019. Então, o nosso governo já tinha essa pegada municipalista, já desde 2019, muito antes do lançamento do Plano 1000, que as pessoas quiseram maculá-lo. O Plano 1000 enfrentou decisão judicial, né, dizendo que ele é constitucional, a questão do PIX, da descentralização de recursos, não sei, transferência voluntária, como a gente tecnicamente chama. Tudo isso mostrou por como que a gente tinha intenção e como efetivamente a gente governou para as cidades. A nossa fala desde a campanha de 2018 era que as pessoas vivem nas cidades, não vivem no estado, não vivem. Então a gente falava muito sobre aquela questão da reforma do Pacto Federativo, né, de botar dinheiro nas cidades, que a gente manda muito dinheiro para Brasília, era mais Brasil, menos Brasília. E efetivamente a gente fez aqui. A nossa gestão, naquilo que era do nosso afeto ao governo do estado, a gente fez. Pegar o dinheiro, diminuir o tamanho da máquina pública, como a gente vinha conversando aqui, então você extingue as regionais, faz um governo sem papel, que economiza R$40 milhões, em selo e papel A4, 30 milhões por ano e mais 10 milhões aí no contrato de impressoras. Revisa contratos, a gente economizou mais de R$2 bilhões, 504 milhões por ano de revisão de contratos. Contrato que lesava os cofres públicos, né? É muito clássico aquele do oxigênio. Você comprava em 2016, 17, 18, pagava 24 milhões, nós entramos em 2019, pagamos 12 milhões por ano. Metade do valor, o mesmo produto, o mesmo fornecedor. Tiramos um atravessador. Então, esse tipo de combate à corrupção que nós fizemos, de revisar contratos, de ajustar a máquina pública, trouxe condição de investir nas cidades. Foi o que aconteceu. Por isso, o governo mais municipalista da história do nosso estado. E aí a região sul era esquecida, como você bem falou, e que diga aí o ex-prefeito Juarez Ponticelli, que nós fizemos uma grande parceria de investimentos aqui na cidade de Tubarão, também em parceria com o governo do estado. Ele percebe que não foram só essas obras, né? Ele teria memória mais fresca aí para citar para a gente, mas foi aí, se você pegar Caruru, se você pegar obras que impactam em Tubarão, Barra do Camacho, por exemplo. Ainda bem que nós terminamos, né, a Barra do Camacho
até novembro de 2022. Se deixasse para esse governo, certamente a obra estaria suspensa, porque são 418 obras que o atual governo suspendeu, dados da FECAM, em Santa Catarina. Então, alegando falta de recursos. Alegando, na verdade, é má vontade, né? Porque essa ideia de falta de recursos, o Tribunal de Contas do Estado colocou uma pá de cal. Se falava em déficit, né? Que era um déficit provocado pela redução do valor dos combustíveis, a alíquota modal passou para 17%, enquanto era 25%? A gasolina era 25%. E quando baixa para 17%, a gente perde aí 300 milhões mês, chegando a 1,5 bilhão ali no final de 2022, de perda de arrecadação, mas que foi compensado e superado por um superávit de 5 bilhões. Então, o Estado chegou bem, foi entregue com os cofres públicos ajustados, com dinheiro em caixa, né, com superávit de 3 bilhões e meio. Imagino que a gente já tem aí dinheiro guardado. O catarinense não vê esse dinheiro nas cidades hoje, mas mais de 7 bilhões. O governo faz caixa, né, segura os investimentos e faz um grande desserviço à população, porque você citou ainda há pouco a Geomedeiros. Essa é uma obra que ela deveria estar em pleno andamento, porque quando uma obra dessa para, a obra começa. O que acontece com as chuvas agora? Como ela não tem a capa de asfalto, ela vai ser prejudicada fatalmente. E aí você tem assoreamento do rio, você tem aí crime ambiental, você tem má vontade, você tem responsabilidade fiscal, né? Até crime de responsabilidade envolvendo ações de não fazer porque eu não quero mais fazer. O orçamento de 2023 foi aprovado pelo nosso governo na Assembleia Legislativa. O orçamento de 2023 cabe ao gestor executá-lo. É um orçamento do Estado e não do governo. Exatamente, não é o do Moisés, não é o CPF. Né? Os convênios que os prefeitos fizeram com o governo do Estado não são convênios com o Moisés, são convênios com o governo do Estado. Tem prefeitos desesperados aí, colocando recursos próprios, inclusive do município, para a obra não parar, para não acontecer o que está acontecendo com a Geomedeiros, né? Uma obra que vai se deteriorando. Né? Eu estava falando de ferroviários, Caruru, aqui tem convênios também, Jabuticabeira, né? Você pega aqui... A rua dos ferroviários ficou muito tempo parada, agora que deve voltar. Isso. Então, buraco, perda de material. E ali na Geomedeiros o material vai para o rio, então a perda é maior ainda, mais séria. É mais severa a situação ali, sem contar com a obra estratégica, né? Conectando, você imagina, a ponte do Pontal em Laguna, conectando com a Geomedeiros, conectando com a ponte que você citou, de Capivari de Baixo, a ponte da Amizade, Estélio Boabaide, né? Fazendo um grande anel aqui, dando uma praia para Capivari, para Tubarão, de fato, né? E fazendo essa conexão, um desenvolvimento regional, um desenvolvimento do turismo, a rodovia Serra-Mar, que a gente costuma dizer. Então, são obras, nós não, como a turma fala, né, que o sujeito bota um X na paleta do sujeito, nós não fizemos isso com nenhum prefeito. Nenhum prefeito. Aquele que apoiou Moisés em 2018, que nós chegamos nas cidades e resolvemos. O prefeito aqui de Juarez, o ex-prefeito, ele é testemunha disso, inclusive. Nós tínhamos um convênio que faltava... E foi um crítico do senhor. Sim, inicialmente sim. Ele, inclusive, falou sobre o comando, que o senhor... Como é que foi a história? Ele disse que o senhor era comandante de um grupamento, como é que comandaria o Estado? Teve uma discussão dessa? Alguma coisa assim. Foi um crítico ao seu início de governo? Foi. Estava no afastamento. Ele fez campanha para outros candidatos, trabalhou para o Gelson Merizo, como você citou aqui no começo. Mas depois a gente se alinhou e aí as coisas começaram a acontecer, né? Isso, eu acho que foi importante. Porque o alinhamento era pela população, era pela comunidade. Exatamente. Você não pode, por exemplo, frear obras que estavam alinhadas já. O Estado é algo muito lento, o Estado é paquidérmico, ele precisa de licenças, ele precisa de projetos, de construção. Você traz uma empreiteira, faz uma licitação, não houve questionamento, a empresa está no terreno, deixa ela trabalhar. Deixa a empresa trabalhar. Primeiro porque é um problema para a empresa, né? Ela tem empresas que vieram de São Paulo para cá, montaram o seu canteiro de obras, contrataram pessoas e quebraram. Algumas empresas quebraram simplesmente porque o Estado deixa de avançar com as suas obras. Então, isso é muito grave o que está acontecendo. A gente não deve governar, a gente precisa entender o tamanho e a dimensão que é ser um governador de Estado, alcançar esse lugar de homem público, né, de estadista, e entender que as coisas não são pessoais. O orçamento de 2023, ele tem que ser executado de acordo com o que foi aprovado em 2022 pelo governo do Estado, junto à Assembleia Legislativa. O governo encaminhou, a Assembleia aprovou. Então, isso faria com que essas obras todas tivessem continuidade. E o Tribunal de Contas avaliou as contas e não encontrou problema? Nenhum. Na verdade, as nossas contas são as melhores da história de Santa Catarina. Você pode consultar todos os técnicos
do Tribunal de Contas, eles vão dizer que elas são incomparáveis às nossas contas. Houve uma das contas nossas, 2021, se não me falha a memória, que ela foi aprovada sem nenhuma ressalva. É algo histórico, quando uma ressalva, é uma anotação que o tribunal faz, dizendo, olha, isso aqui tem que melhorar, etc., né? Vamos corrigir isso a médio prazo, estabelecendo um prazo, recomendando, enfim. 2019? E 2021 ela foi aprovada historicamente sem nenhuma ressalva. Quantos são os conselheiros? São 11 conselheiros, 7 conselheiros, se não me falha a memória. O senhor teria nomeado quantos desses conselheiros? Não chegou? Não nomeei nenhum conselheiro. Não nomeou nenhum? Nenhum. Até aquele ano nenhum? Nenhum. Depois daquilo o senhor nomeou alguns? Também nenhum, não chegamos a nomear nenhum conselheiro do Tribunal de Contas. Foram todos movimentos de eleição independente do governo do Estado. Né? Governador, o senhor quando assumiu o governo, disse que o senhor foi eleito num movimento de mudança promovido pelo fenômeno Bolsonaro. Veio uma onda Bolsonaro, assim como houve a onda Lula, que elegeu lá no passado a senadora Ideli Salvati, né? E o senhor teria sido eleito nessa onda Bolsonaro. O senhor, quando foi eleito, o Estado devia quase 1 bilhão na área da saúde. Uma dívida que era recorrente. Verdade. E no primeiro ano, aí todo mundo diz também que o senhor quitou a dívida da saúde com dinheiro que veio para ajudar na pandemia. Veio muito dinheiro para ajudar a pandemia, depois vamos falar nisso. Mas vamos falar em 2019. Em 2019, o senhor conseguiu zerar o déficit da saúde? Sim. Nós iniciamos 2020, janeiro, fevereiro de 2020, já zerando o déficit da saúde. O senhor assumiu em 2019, 1º de janeiro. Isso. Nós tínhamos um déficit, aí a gente tem que olhar as contas públicas como um todo, né? E o governo a Santa Catarina fez uma escolha lá atrás. Ao invés de pagar os convênios, ficou devendo para os fornecedores dos hospitais. Por isso essa dívida da saúde, para as pessoas entenderem, né? O que é isso. Então você tem uma empresa que entrega ao hospital filantrópico, ao hospital estadual, etc., em que o governo teria que pagar por algum convênio equipamentos, enfim, insumos, né? Oxigênio, enfim. Isso foi ficando, né? Procedimentos, né, que são remunerados, complementados pelo SUS. E o governo resolveu fazer investimento em outras áreas e não pagar a saúde. Nós, no primeiro ano de governo... Qual era o volume da dívida quando o senhor assumiu? Era mais de 1 bilhão até 2018, né, quando o Eduardo ainda estava no governo, e ele reduziu também um pouco essa dívida. De 1 bilhão e pouco, ele deve ter baixado para uns 750 mil, aproximadamente foi isso que 750 nós herdamos. milhões. Milhões, perdão. E nós pagamos isso em 2019. Até fevereiro, março de 2019 nós quitamos essa dívida. Mas nós fechamos dezembro de 2019 com superávit de 161 milhões de reais. Isso está comprovado nas contas públicas, é só pegar as contas de 2019 do nosso governo. Então nós assumimos com 1 bilhão e 200 milhões de déficit e fechamos dezembro de 2019. 31 de dezembro de 2018, 1 bilhão e 200 milhões de déficit, incluindo as dívidas da saúde. Da saúde. E fechamos com superávit de 161 milhões de reais em 31 de dezembro de 2019. Ou seja, sem ajuda federal, nós saneamos o estado de Santa Catarina no primeiro ano de governo sem ajuda federal. Então tem uma falácia, diz, não, ele fez, mas fez porque recebeu dinheiro. Foi importante a ajuda federal para enfrentar a pandemia, sim, ela veio e foi importante. A suspensão do pagamento da dívida foi importante, sim, mas depois nós pagamos a dívida. Quando terminou esse prazo, nós continuamos pagando, tanto que quando eu assumo o governo do estado, 20 bilhões era a dívida pública de Santa Catarina e nós baixamos para 12 bilhões. Né? Nós fizemos aí efetivamente muito mais com menos. Isso nos 4 anos? Nos 4 anos, assim, quando encerra o governo. Redução de 8 bilhões em 4 anos. Isso. Mas no primeiro ano o senhor fez sumir 1 bilhão e 200 de dívida e ainda sobrou 160 milhões. Estou conversando com gestão, não é milagre, né? É gestão. Vamos continuar falando sobre isso, governador. Estou conversando com o governador e ex-governador Carlos Moisés, foi comandante dos bombeiros aqui em Tubarão, professor da Unisul, um homem que é graduado em Direito, deu aula no Direito Administrativo. Fiz mestrado em Direito aqui na Unisul. Fez mestrado? Também. Eu ia lhe dizer que o senhor fez mestrado, ele ia questionar isso. Governador não reeleito e que deu declarações aí que gostaria de concorrer à Prefeitura de Tubarão. Então, nós vamos falar sobre o que foi o governo Moisés, os problemas que ele enfrentou, as soluções que ele apresentou e o que ele pensa para a cidade. Não pode dizer ainda que é candidato, senão cometeria um crime eleitoral. A gente já volta. Frente a frente.
Frente a Frente. Já estamos de volta com o programa Frente a Frente. Na edição de hoje, eu estou conversando com o ex-governador Carlos Moisés. Carlos Moisés está falando aqui, fazendo um balanço do que foi o governo, quase um ano depois de ter deixado a Casa da Agronômica e a caneta de governador. O que o senhor teria feito diferente se o senhor estivesse iniciando o governo lá em janeiro de 2019, depois de ter sido eleito com 2.644.000 votos em outubro de 2018, o que o senhor faria diferente e que poderia impactar na reeleição que acabou não acontecendo, governador? Eu costumo dizer que a gente não volta o tempo, né? Então a gente não tem esse poder. Por outro lado, você nunca vai ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, as pessoas dizem, olha, você foi muito bem na gestão, o governo realmente apresentou bons resultados, mas politicamente faltou isso, faltou aquilo outro. Talvez, se a gente fosse muito bem politicamente, já no primeiro ano de governo, talvez nós não tivéssemos os resultados que nós tivemos, como eu bem lhe mencionei. Qual é o governador que teria condições de fechar as secretarias regionais se não fosse o Carlos Moisés, eleito com 71,09% dos votos dos catarinenses, com 2.644.179 votos dos catarinenses e que chega sem nenhum arranjo político. Aquela condição de onda que você bem colocou, do 17, a onda Bolsonaro, aquela onda que nos levou ao poder naquela ocasião, ela nos deu essa condição de dizer o seguinte, o que precisa corrigir em Santa Catarina para o governo respirar e poder efetivamente fazer os investimentos. É claro que isso nos trouxe uma crise política, sim, porque nós reduzimos 2.054 cargos comissionados e funções gratificadas na máquina pública estadual, deixando muita gente sem saber o que fazer naquele primeiro momento. E não era algo que se fazia com prazer, mas se fazia por necessidade. Sabia-se que aquele enxugamento da máquina, que era a promessa de todos os candidatos, traria resultado efetivo, que é o que trouxe. Então, o que você faria diferente? É uma pergunta que eu tenho muita dificuldade de responder, porque tudo que eu fizesse diferente traria resultado diferente. Você nunca vai ter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. De outra sorte, fazendo diferente, pode ter resultados diferentes. Então, eu acredito que o que tinha que acontecer, aconteceu. Esse estranhamento com a política por conta de decisões duras, né? De levar a pandemia a sério também. O Estado, o Brasil estava dividido, como está até hoje, né? Então metade queria medidas de contenção da Covid, outra metade não queria, metade entendia que era uma doença que não tinha importância, outra metade entendia que a doença tinha importância, uma metade queria as crianças na escola, outra metade entendia que as crianças não deveriam ir para a escola. Então, eu sou o gestor aqui do governador, que além de ter feito o que a gente fez de enxugamento da máquina, revisão de contratos, diminuição de cargos comissionados, boa gestão, governo sem papel, etc., trouxe resultado de equilíbrio econômico e financeiro para o Estado, eu também sou o gestor da pandemia, com o melhor resultado do Brasil. A nossa equipe, o nosso time de governo, e sozinho você não faz absolutamente nada, mas precisa ser patrocinado e o patrocínio tem que ser do governador. É o governador que diz, nós vamos por esse caminho. Qual é o conceito técnico? É este? A caneta é do governador. Caneta é do governador. E 17 de março, o senhor foi o primeiro governador a fechar? Eu acredito que sim, foi um dos primeiros estados. Aliás, foi o primeiro estado a fechar e o primeiro estado a abrir e nunca mais fechar. Nós tivemos estados, sem querer fazer qualquer crítica a um colega governador, cada um, eu nunca não estava nas chinelas deles para poder dizer se estava certo ou se estava errado. Mas efetivamente teve estados que abriram, fecharam, dando cansaço em quem produz, etc. Nós fechamos, mostramos que a doença era grave, criamos normas para todos seguirem, aplicamos essas normas na prática e depois a gente abre e nunca mais fecha, né? Então a indústria nunca fechou em Santa Catarina, a indústria do alimento, nós tínhamos indústria com insumos vivos, né? com animais, etc. Nada disso parou. Nós tivemos fábricas aí, frigoríficos grandes, Brasil afora, fechando, fazendo abate geral de animais, enfim, trazendo até problemas, né, para o relacionamento do Brasil com países que compram
os nossos insumos. Nada disso aconteceu em Santa Catarina. E veja, sem parar totalmente, a gente conseguiu o melhor resultado. Qual é o melhor resultado? A menor mortalidade da Covid-19 do Brasil está em Santa Catarina. A menor mortalidade proporcionalmente ao número de habitantes, né? Então esse número é um número absoluto. Contra esse número, que é um fato, não há argumento. Então a gente teve, só que precisa ter coragem para fazer o que a gente fez, né? E a gente fazia isso a vida inteira. Eu era bombeiro, cuidava da vida das pessoas, cuidava do patrimônio das pessoas. Então, fizemos 30 anos isso, né? Tomando decisões. Às vezes você tem que tomar uma decisão e os bombeiros fazem muito isso, né? Às vezes, para não perder um quarteirão inteiro, você tem que destruir uma casa, né? Chega aqui, tem uma casa toda incendiada, já não, eu tenho que fazer um acero aqui, eu tenho que derrubar árvores para não perder a floresta, né? Isso é muito comum. E às vezes acontecem situações, como o caso da pandemia, que a gente teve que fazer compras para atender a vida das pessoas e teve uma empresa que faz uma oferta, por exemplo, e não honra a oferta que fez, que foram os respiradores, né? Aí o governador foi a primeira pessoa a ir atrás desses recursos, a bloquear. Eu chamei a Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado e disse, vamos bloquear o patrimônio dessas empresas. Então, não dá para você dizer assim, puxa, mas faria, não faria? Se você se acovardar, você não salva as pessoas. O senhor se antecipou e não me deixou perguntar sobre essa questão dos respiradores. Eu queria lhe perguntar sobre os respiradores. Aí o senhor falou primeiro, governador. Como é que ficou? O Estado pagou os 33 milhões? Sim, o Estado, na verdade, ele adianta esse recurso, né, para a empresa que vai importar. Mas nenhuma compra é assim? Ou algumas compras são assim? Sim. Antecipando algumas compras são. Algumas compras são. Talvez o que faltou foi uma garantia, né? Para você ter uma ideia, quando você compra, fazer propaganda aqui, mas os sites de compra, senão eu vou falar de um que é mais famoso, é o amarelinho, né? Os sites de compra, você vai comprar, você tem lá uma empresa que diz assim, você paga de maneira segura aqui, né? Então você deixa o seu dinheiro aqui, depois quando você receber o produto, a gente libera. Talvez tenha faltado isso, mas... Por outro lado, você não vê má fé. E era um momento de desespero porque não havia equipamentos sendo vendidos. Isso. Esse dinheiro vai para a China, né? Ele sai para a empresa remete um pouco desse dinheiro para o exterior, enfim. E os respiradores vêm, mas começa a ficar pelo caminho, vem com especificação equivocada, né? Veio 50, a Receita apreende, vai ficando pelo caminho. A empresa diz, não, eu só tenho desse modelo, não, esse não dá para entregar. E aí foi ficando, e enfim, de 200 veio só 50, que foram apreendidos e foram entregues ao Estado. Os outros mandaram suspender o contrato, enfim. E aí a gente recuperou. Aí, com essa ação da Procuradoria do Estado, nós já temos mais de 38 milhões, dos 33 milhões, 38 bloqueados, sendo que 15 já foram devolvidos. A gente pegou o patrimônio das empresas que atuaram nessa venda, nessa proposta não honrada, e a gente bloqueou esse patrimônio através da Justiça, de uma ação em segredo de justiça. Então a ação foi pontual. Um dos bloqueios foi mais de 11 milhões, só um dos bloqueios. Né? E leva tempo mesmo, na justiça leva tempo. Aí agora, é claro, direito internacional. Ali está imobilizado, exatamente, envolve empresas no exterior, envolve relação internacional, mas tem imobilizados imóveis, veículos, documentos com títulos públicos com valor e também dinheiro. Né? A parte de dinheiro, o Estado já entrou nos cofres públicos 14 milhões e meio na conta da saúde. Quando uma compra dessas fosse feita no seu governo, era o governador que assinava? Não, o governador não compra, né? A saúde compra 1 bilhão. Na verdade, a saúde havia comprado respiradores com pagamento adiantado na compra anterior também. Não é? Depois que a gente ficou sabendo, é uma modalidade que realmente eu desconhecia, acho que você também desconhecia. Sim. E a primeira pergunta que vem é muito coerente, eu estou perguntando, mas é assim? Eu digo, infelizmente já se viu compra desse jeito, de mandar dinheiro antes. Por quê? Porque era a única maneira que a China vendia para o mundo inteiro, né? E tinha muita gente querendo comprar e pouca produção. Exatamente. A produção não alcançava fornecer equipamentos para o mundo todo. Agora você não vê uma fé. Né? Exatamente. Eu acho que a gente tinha regras, a gente atuou com regras de normalidade numa situação de excepcionalidade. E aí a gente precisava, efetivamente, essa era uma situação que nenhum governo tinha passado. E é relevante destacar o seguinte, quando as pessoas ficam falando dos respiradores aqui de Santa Catarina, respiradores foi um problema no Brasil todo. Né? Teve vários estados, teve 15 estados que tiveram problema. De 27 unidades da federação, 26 estados mais o Distrito Federal, 15 tiveram problemas com compra. Inclusive o governo federal. Né? E ninguém toca nesse assunto. O governo federal, acho que foram mais de 900 milhões, né, de pagar e não receber, enfim, estão discutindo até hoje.
né? Eu lembro que o governo de São Paulo também, 269 milhões, uma cifra altíssima, aqui foram 33. Amazonas, né? Também. Amazonas. Então, assim, era daquele momento, eu falava que essa coisa do bombeiro, né, da gente ter que resolver, ou eu salvo, né, enfim. E aí nós tínhamos vidas, né, nós tínhamos essa questão do imprevisível também. Ninguém tinha enfrentado uma pandemia, o que vai acontecer, né? Eu acho que a nossa geração não vai tão cedo pegar 1918, né? Inclusive matou o presidente da República. Exatamente. A gripe espanhola. Lá. Né? Governador, lhe incomoda essa questão dos respiradores? Pessoalmente, lhe abate? O senhor foi processado? O senhor foi não fui processado. Responsabilizado? Não, em momento algum. Não houve nenhum processo contra mim nesse caso, né? Até porque quando os órgãos de controle, o Tribunal de Contas do Estado, a Justiça, né, o próprio Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público, quando eles se depararam efetivamente com todos os dados da investigação, eles disseram, não, o governador agiu corretamente. Eu sou o único governador que tem atestado de idoneidade e boa conduta. Né? Por quê? Porque disse, não, o governador, quando soube, agiu corretamente, mandou bloquear os bens das empresas envolvidas, né? Aí entrou com uma ação e tal. Então, eu atuei como deveria atuar. Isso não incomoda, claro que é uma pena, né, que tenha acontecido isso, mas assim, se nós tivéssemos que voltar e dizer assim, veja bem, essa modalidade de compra era única, né? Se nós não tivéssemos feito isso, tinha morrido mais gente, etc. Faria de novo. Né? Nós tínhamos que fazer, nós tínhamos que comprar. Mas o mais relevante é que desse limão a gente fez uma limonada. A gente começou a pensar, o equipamento não vai chegar, não tem mais respirador no Brasil e no mundo. A gente via aquelas ações, né, dos Estados Unidos cercando o navio chinês e sequestrando os bens, etc. É cena de guerra, né? Que de fato é uma guerra, né? A Covid foi uma guerra, assim como a gente infelizmente está assistindo outra aí, com perdas de vidas. Mas nós do limão fizemos uma limonada. Uma empresa, a VEG, uma empresa catarinense, genuinamente catarinense, para uma das suas plantas e diz assim, governador, nós queremos fazer um gesto aqui para os catarinenses e para o Brasil. Nós queremos montar uma fábrica de ventiladores pulmonares, né, aqui em Jaraguá do Sul. E assim aconteceu e a gente fez a parceria, mandamos as informações, o secretário de Saúde começou a conversar com eles e ali eles montaram e nos entregaram mais de 500 unidades, venderam para o governo federal, para o governo Bolsonaro, acho que cerca de 900, se não me falha a memória, respiradores, né, então produzidos aqui em solo catarinense. Então a gente foi por um lugar, a gente não conseguiu receber da China, a gente se reinventou, a gente criou. É uma guerra, uma batalha que poucas pessoas, eu vou te dizer, poucas pessoas persistiriam em continuar de pé como a gente continuou, poucas pessoas teriam a resiliência como nós tivemos. Porque durante a guerra, nós ainda mesmo assim havia pessoas que queriam nos derrubar. Contra nós foram abertos 2 processos de impeachment durante a pandemia. O governador foi afastado uma vez durante a pandemia e a gente disse, não, vou parar, vou continuar, vou cuidar dos catarinenses. A gente volta para o comando do Estado e continua trabalhando como continuamos trabalhando até o último dia de governo. Ou seja, é um governo incomparável, né? Ninguém passou o que a gente passou com os números e resultados que nós tivemos. Imagine se fosse só bonança, se fosse só tranquilidade, se a gente não tivesse pandemia, como vive o governo atual. Ou seja, a gente ia nadar de braçada, né, na gestão, nas entregas para os catarinenses. Mas quis Deus, né, que esse período, que a gente estivesse à frente do Estado no período de pandemia, e quis Deus que fosse só aqueles 4 anos. Né? E acho que uma mesma onda em 2022 retornou, e as pessoas talvez não discerniram muito, né, o que de fato a gente tinha feito. Nessa nova onda o senhor tinha descido da prancha. Exatamente, a prancha estava dropando, outro pessoal estava dropando essa onda aí com outro número, né? Certo. E aí quando as pessoas votam de maneira talvez meio que de responsiva, assim, ou por reflexo, né? É número tal e tem que votar no número. O resultado nunca é efetivamente aquele de discernimento, né? Eu digo que Santa Catarina teve sorte em 2017, em 2018, né? Quando votou no 17, é isso que eu queria dizer. Mas veja que agora de fato foi uma coisa tão irracional que eu costumo dar alguns exemplos, né? Alguns até pitorescos, né? Mas um deles não tão pitoresco foi dados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que em São Paulo 513
1.000 eleitores, no primeiro turno, votaram no governador que não existia, do 22. E no segundo turno, como não satisfeitos, 930.000 eleitores votaram no governador do 22. Esse candidato não existe. Em São Paulo não existiu, né? Lá era o Tarcísio 10 dos republicanos, o meu partido. Então, veja que... O PL não tinha candidato. Não tinha. Então, veja que era 1 milhão de eleitores. Anularam o voto. Exatamente. Insistindo. Parece que ia dar uma forcinha para o homem lá em cima para eles serem eleitos. Né? Então, assim, a gente vê que realmente foi um movimento alheio ao discernimento da escolha, de fato, assim, né? As pessoas, eu acho que elas não acompanham muito a política, e eu vinha conversando com a Kézia quando vinha para cá agora, estava dizendo, poxa, mudou o parlamento, mudou a legislatura, né? E eu, durante o governo, conhecia os 40 deputados, todos eles, eu era governador. Mas eu fico me colocando no lugar do cidadão comum, aquele que não está muito ligado à política, né? Aí eu digo, poxa, nós temos uma nova legislatura, são 40 novos parlamentares e nem todos eu conheço pessoalmente, né? Eu já vi e tal, são mas... muitos novos. Muitos novos. Aí eu tenho que pesquisar de onde é que eles são. Imagina se o cidadão vai ter esse trabalho de fazer isso. Então, na verdade, o eleitor não conhece o parlamento que tem, não conhece o governo, os resultados do governo que tem. Por quê? Porque muitas vezes ele não se envolve, né, no acompanhar o que efetivamente, em termos de números, né, porque a fake news está aí na praça, né? Então a gente tem que trabalhar com números. Então, quantas fake news a gente combateu aqui agora conversando? Uma delas é, o governo foi bem porque veio dinheiro federal. Mas peraí, em 2019 não tinha ajuda federal, não tinha pandemia. E nós saímos de 1 bilhão e 200 de déficit, fomos para 161 milhões de superávit. Isso é o quê? Gestão. Então vamos corrigir efetivamente o que as pessoas fazem e o dito popular, né? As pessoas ficam inventando coisas. Então acho que esse é o grande desafio da política hoje. Discernimento, conhecer o que as pessoas fazem, entender, para poder estar fazendo as escolhas. O senhor tocou num ponto que, quando eu lhe perguntei no começo do bloco o que o senhor faria diferente, e o senhor disse que se fizesse diferente talvez não tivesse os resultados diferentes que teve. O senhor enfrentou 2 pontos, um deles o senhor tocou nesse segmento aqui do programa, que foi os processos de impeachment. O senhor passou pelos processos de impeachment por fazer diferente e não se alinhar com os políticos da Assembleia Legislativa. E uma outra questão, o senhor também colocou aqui nesse momento, governador, que é a questão da comunicação. Muita gente, no dia da reeleição, não sabia quem era o governador de Santa Catarina. O seu governo, eu sou estudioso da área da comunicação, eu posso estar equivocado, por isso a gente tem que estudar e quero lhe perguntar. O senhor comunicou como gostaria de ter comunicado, governador? Eu acho que a questão da comunicação, ela é um reflexo também do alinhamento político. Então, as duas questões, elas estão absolutamente imbricadas. Eu ouso dizer, é a primeira vez que eu falo isso numa rede de TV, enfim, num veículo de comunicação. É a primeira vez que o senhor é perguntado sobre isso? Não, várias vezes me perguntaram, não comunicou bem, e a gente sempre fala, comunica, mas as pessoas não acompanham, enfim, superficial. Eu acho que a comunicação, e aqui é uma confissão realmente, nós ficamos os 2 primeiros anos sem contrato de publicidade, né, porque indicaram que havia um vício na licitação, e ele foi suspenso no final de 2018, em dezembro de 2018, e depois a gente teve algumas dificuldades para retomar esse contrato. Mas, para muito além de se comunicar através de veículos e tal, nós temos também uma questão. Quando você desalinha politicamente, tudo que você fala nos veículos não reverbera. Não reverbera. A reverberação política só se dá quando há alinhamento político. Daí o prefeito também fala, o deputado também fala, o vereador também fala, e aquilo começa a se tornar um senso comum. Então, o desalinhamento político certamente trouxe desinformação nos 2, 3 primeiros anos de governo. E depois a gente conseguiu ajustar alguns caminhos, né, e os processos eram natimortos, os processos de impeachment absolutamente pautados somente, sem justa causa, pautados puramente pela política, né? Mas quando a gente alinha umas questões políticas, eu vou dar um exemplo aqui em Tubarão, né? Você mesmo colocou, olha, depois que alinhou, as obras começaram a sair e tal. Então, a conversa do dia a dia, né, na esquina, no boteco, né, ela também se alinha. Então, não é uma chave que você vira assim, eu gostaria de me comunicar melhor e a partir de agora eu vou me comunicar melhor. Eu pessoalmente, não acredito que eu seja uma pessoa que tenha dificuldade de me comunicar. Eu acho que eu tenho facilidade, ou então que todo mundo que fala comigo me bajula sempre, né, estão na minha frente. Mas eu acho que eu consigo me comunicar, passar as ideias que eu penso.
Quando isso não chega nas pessoas, me parece que é imbricado. É que não é só o governador, é o governo todo. Exato. E aí tem, não uma infinidade, porque o senhor tinha lá um número finito de secretários. Claro. Mas os secretários não tinham, talvez, a mesma facilidade de comunicação e talvez não houvesse a mesma boa vontade dos veículos em ouvir os seus principais assessores, porque o senhor também, sim, por conta da falta de licitação, não tinha recurso para oferecer. Sem dinheiro, o senhor não fala aqui. O senhor nunca ouviu isso? Sim, a gente deixou... Percebeu mais do que ouviu ou ouviu também? Não, mas era um fato, né? Nós ficamos 2 anos sem isso, sem os contratos. Não era a sua vontade? Não, eu nunca tive nenhuma resistência, sempre participei muito ativamente do relacionamento com veículos de comunicação, tanto que a gente construiu soluções depois para rádio, TV, com convênios, né? Com associações, inclusive, que hoje reverberam e repercutem até hoje, né? Pequenos veículos, se havia uma crítica muito grande, né, de que os recursos se concentravam só em grandes veículos, então a gente começou a especialmente na capital? Especialmente na capital, assim como os recursos do turismo, etc. Então, acho que a gente corrigiu muita coisa no nosso governo, mas o que andou, andou, o que não andou, não andou, e assim, a história tinha que ser como ela é, né? Porque nós temos que entender que houve 2 ondas também, né? Teve a onda do 22 ali em 2022, né? Mas também teve a onda do 13, né? Que fez um presidente da República, né? Então essas 2 ondas acabam nos tirando do segundo turno. Então eu não fico fazendo, o que eu teria que ter feito diferente? Não, eu acho que esse resultado aqui era um resultado muito difícil de reverter, né? Com nenhuma garantia de que se a gente passasse para o segundo turno também, a gente teria vitória no segundo turno. Então, é um resultado de onda, e eu acho que o grande pensamento que talvez a gente tenha que fazer, a reflexão que a gente tem que fazer a partir daqui, é que a gente não deve votar em números de fato, né? E sim votar em pessoas, acompanhar o trabalho das pessoas. Então, hoje tem muita gente na minha rede social assim, que diz assim, puxa vida, eu votei no partido lá no 13, mas me arrependo porque acabei não te levando ao segundo turno e tal, já imaginando que o 13 não teria nenhuma chance, por exemplo, de ganhar uma eleição, pelo menos até o presente momento, em Santa Catarina, né, para governo do Estado. Então são essas reflexões, as pessoas dizem, eu não devia ter feito aquilo, mas fez. Né? Por quê? Porque votou ideologicamente quando vota no 13, não acompanhou o nosso trabalho. Porque elas, puxa vida, como é que a gente faz uma troca dessas? Isso está muito, na minha rede social, está muito comum isso, né? Como é que a gente faz essa troca, meu Deus? E agora não tem mais como reverter. Bom, faz parte das escolhas, e esse é um processo, e aí eu aceitei com muita tranquilidade, de maneira assim muito singela, né, o resultado da eleição, e honrei, né? Estive lá, passei meu cargo, não abandonei, trabalhei até o dia 31, até o dia 1º de janeiro de 2023 nós trabalhamos e fomos passar o cargo, respeitando a vontade popular, a democracia e deixando um exemplo para as pessoas, né? Que mesmo que você faça tudo que é correto, mesmo que você dedique 4 anos da tua vida, né, a fazer a gestão, salvar pessoas, melhorar o Estado, enxugar a máquina pública, botar dinheiro nas cidades onde as pessoas vivem, fazendo um governo dos sonhos da maioria das pessoas, combatendo a corrupção. Se o resultado não vem, mas continue, né, não desista, faça a sua parte, né, agradeça pela oportunidade que os catarinenses te deram de poder ter estado como governador do Estado durante 4 anos e poder andar na rua hoje de cabeça erguida. Eu tenho um carinho muito grande, não só em Tubarão, mas em todas as cidades que eu vou, do estado de Santa Catarina, e muita gente falando que, poxa, como era bom, né, investimentos aí na educação especial. Essa semana eu recebi ainda um convite para ir na inauguração de uma das APAES. Nós descentralizamos mais de 500 milhões de reais para a educação especial em Santa Catarina. Então, tem muita coisa boa nessa história dos últimos 4 anos aí que a gente pôde participar, e eu agradeço a oportunidade que o catarinense me deu. E por isso não desisti da política, estou no Republicano, estou presidindo o partido, né, aqui no Estado, número 10, convocando mulheres, jovens, né, todos para estarem com esperança na democracia. Você vê que quando não tem a democracia só resta a guerra, né? Só sobra a guerra, né? A democracia nos livra da guerra, né? É muito bom ter esperança na democracia e não nas armas. Nós vamos fazer uma rápida parada. Nós estamos conversando com o ex-governador Carlos Moisés, presidente estadual do Partido Republicano. A gente já volta. Frente a frente.
Frente a Frente. Já estamos de volta com o programa Frente a Frente. Eu estou conversando com o ex-governador Carlos Moisés. Governador, eu fico muito feliz que o senhor tenha aceitado o nosso convite e vir aqui fazer uma avaliação do seu governo. Nós, da UniTV, ainda não havíamos tido a oportunidade de conversar com o senhor depois da posse do atual governador e para falar sobre esses temas. Um dos temas que eu gostaria de tocar aqui é que o senhor foi eleito como homem em Santa Catarina do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Por que o senhor perdeu essa condição? Na verdade, eu estava no mesmo partido do presidente, né? E fui eleito na onda Bolsonaro. Isso é fato, né? Talvez eu, como absolutamente desconhecido, jamais seria eleito em Santa Catarina se não tivesse aquela onda. O senhor acreditava em ser governador quando entrou na disputa? Sim, eu acreditava que era possível. A gente tinha uma noção real, né, do que poderia acontecer, né? Tanto que eu defendi à época que o PSL 17 tivesse 2 candidatos ao Senado, né? Certamente o senador Jorginho Melo não teria entrado como senador e o PSL teria feito 2 senadores. Porque o Lucas Esmeraldino, que era candidato ao Senado, fez 1.140.000 votos. Faltaram 15 mil votos para ele. Faltaram 15 mil votos. Se ele lança um segundo, esse segundo não iria roubar voto dele, podia fazer 500 mil votos, 200 mil votos, 300 mil votos ou 1 milhão de votos também. Ia tirar dos outros. Tirava de todos os outros. Então o PSL faria 2 senadores. Assim como aconteceu com a onda 22 agora, né, que foi mais forte ainda. Lá naquela época o PSL fez 6 deputados estaduais, né, agora fez 11, se não falei memória. 11 deputados. 11, né? 11. Então você vê que foi uma onda mais forte ainda, né? E uma onda de direita e esquerda, né? Porque o governo do presidente Bolsonaro foi um governo interessante. Sim, mas ainda respondendo a sua pergunta, é o candidato do presidente. Quando nós apresentamos o meu nome, havia acho que um diálogo já bastante avançado, né, em Santa Catarina com outras lideranças políticas. E não havia vontade do presidente, do pré-candidato à época, deputado federal Jair, de lançar um candidato ao governo aqui. Isso ficou muito claro depois, né, tanto que a gente não conseguia dialogar de fato, né, porque a gente insistiu. Eu, por mim, eu desistiria. Tudo bem, não quer lançar, ok. O senhor era secretário? O senhor era secretário ou tesoureiro do partido? Era tesoureiro. Sem dinheiro, né? Não recebeu R$1 do partido. E o que acontece? A candidatura aconteceu a contragosto, porque não havia vontade, né? O Gelson Merizio queria o seu partido apoiando ele. Eu acho que seria, na época, um arranjo, né, com as lideranças políticas, PP, PSD, havia um arranjo político já com aquela época o deputado federal. Então ele tinha os seus contatos aqui e a gente não era o candidato. Tanto que a minha primeira entrevista pública foi dizer que eu não era um mini Bolsonaro. A pessoa falava, se perdesse a eleição. Nós fizemos a convenção numa semana, na semana seguinte eu falei, não sou um mini Bolsonaro. Saiu na capa do DC, na época que o DC era jornal físico. Impresso ainda? Impresso. E aí o pessoal falou, cara, perdesse a eleição, esquece, né, que você tem que ser igual, né, senão você não vai ganhar. Não, mas eu tenho as minhas características, né, não preciso imitar ninguém. E aconteceu a eleição, a gente acabou passando, talvez também, muita gente fala que nos debates a gente foi bem, caímos na graça de algumas pessoas, a gente acabou chegando no segundo turno. E eu cheguei no segundo turno em segundo lugar, só ajustando ali uma fala sua, né, que eu acho que 30% contra 29%, uma pequena diferença assim. Só que aí o candidato que chegou em primeiro lugar no segundo turno fez menos votos absolutos no segundo turno do que no primeiro. É um fenômeno. E aí a gente avançou. Porque o MDB não votaria no Merizio. Também. Foi isso que aconteceu. O PT não votaria no Merizio. Exato. Votariam no MDB. Se fosse o senhor contra o MDB do deputado lá de Joinville, o senhor talvez tivesse mais dificuldade. Mas como ficou todos contra o Merizio, e o senhor acabou tendo essa... Sim. Santa Catarina teve essa sorte? Eu acho que sim, porque daí a gente, com os resultados eu digo, né? Sim, o Estado sim. teve muita sorte, né? A gente corrigiu muita coisa. Não é que precisava sorte, ser né? corrigida. Governador é trabalho. Foi trabalho, enfim, né? E a partir desses movimentos, de ter posições um pouco diferentes, né? De acreditar na ciência, de não achar que o cidadão não tinha que tomar vacina, enfim, teve tanta coisa durante esse período de governo que naturalmente ou você
vai junto para aquele buraco, né, para aquela cova, ou você toma uma posição distinta, mesmo com 50% do Estado indeciso, né, em relação ao que poderia ser feito. Dividido, né? O Estado completamente dividido. 50% achava que era uma doença grave, 50% achava que não, 50%. Eu vivi isso dia após dia durante a pandemia, e isso tudo trouxe afastamentos, sim, né? E a gente acredita que a gente teve perdas também por conta dos afastamentos, do processo de impeachment, por conta da descrença na vacina, por conta de tantos movimentos aí contrários, né, à vida, e que se falava da economia. Veja, o nosso estado foi o estado que mais cresceu no Brasil, foi o estado que mais gerou empregos, números absolutos, e mesmo em pandemia, foi o estado que fechou, logo abriu, nunca mais fechou e teve o melhor resultado de recuperação. Então, se você fizer a coisa certa, se você não for atrás de onda, de correntes na internet, de crenças, você realmente tem bons resultados, né? E quando você age com responsabilidade, é óbvio, você cai na esquerda, digamos assim, né? Cai do lado contrário de muita gente que tem milícia digital. E essas milícias digitais começaram a formar essas ideias, né? De afastamento, traição, ou de que vai acabar com o emprego, que vai acabar com o Estado. E ao final de todo o processo a gente percebe que não. O melhor número foi aqui, a melhor gestão da pandemia foi aqui, e os melhores resultados das empresas públicas do nosso Estado, né, foram também aqui. Celesc ganhou por 2 vezes na nossa gestão, ganhou este ano de novo, mas fruto da gestão do ano passado, né, os prêmios das agências internacionais, enfim, nacionais, como melhor concessionária de serviço público na área de energia elétrica do Brasil, e sob a ótica do cliente, né, é uma eleição feita pelo cliente, não é por órgão público, então do usuário do serviço público, né, para assim chamar tecnicamente. Então eu vejo que essa coisa de afastar, de estar próximo, de ser o candidato, eu não era o candidato, não se queria que tivesse o candidato. Houve um apelo para que a gente não lançasse candidato. E quando a gente insiste em lançar candidato, não por uma vontade minha, mas por uma vontade da militância do PSL naquela época, não, nós não queremos, nós queremos isso sozinhos, nós não queremos coligar com ninguém e tal, foi aquela onda. E aí houve de fato esse afastamento, porque a gente lança uma candidatura contra gosto, né? Então ela já nasceu mais ou menos desse jeito assim, né? Não estava na vontade, tanto que... Mas muito bastidor, não houve tanta informação como o senhor está colocando agora. Ela é pública, mas as pessoas não acompanharam. Por exemplo, eu lembro que quando a gente insistiu de ser candidato e que o ex-presidente lançou lá um apelo, mandou um abraço para os meus oponentes naquela época, ele tinha aquela live de quinta-feira e a militância, não foi nós que fizemos isso. O pessoal do PSL, enfim, da direita, nas ruas, não sei, entraram na live, derrubaram a live, não deixaram, até que então, olha, nós temos um candidato aí e tal, boa sorte também, aí deu aquela aliviada, assim, e aí se conseguiu dialogar, né, naquela onda mas era realmente uma loucura, né, de todo mundo bater em todo mundo, enfim. E eu não tenho esse perfil, eu gosto da paz, né, eu gosto do diálogo, eu acho que essa guerra não constrói absolutamente... Aliás, nenhuma guerra, né? Nós estamos aí com um país vivendo guerras reais e a guerra nunca constrói. Você vê que... Você acha que aniquila o inimigo, na verdade você não aniquila o inimigo, você está sempre gerando ali... Novos inimigos, né? Gerações de inimigos, né? Então, ou você dialoga, diz o que você quer, qual é a fatia de terra que você quer, o que a gente pode fazer... Vamos trabalhar pela paz, Eu acho que isso eu faço na política, porque a política é a arte do possível, né? E se você só tiver guerra na política, você não constrói nada. Essa guerra não traz hospital, não dá sala de aula boa, não dá boa saúde, não dá ônibus para as crianças serem transportadas, não dá educação especial de qualidade, não dá escolas, não dá nada, não dá estradas boas. Essa guerra não constrói. E a gente entrou numa época, com o acesso que a gente tem com esse aparelhinho aqui, né, que é um aparelhinho extremamente poderoso, de que uma notícia falsa, né, na época do governo me arrumaram até filho, né, fora do casamento, né? Você olha aquilo, poxa, mas que loucura, por que as pessoas fazem isso, né? Então quando você está num espaço de poder, eu sempre tenho um pé muito atrás, quando alguém é pessoa pública, ou um grande empresário, enfim, pode ser, que está em evidência, pode ser um grande comunicador, e que alguém começa a ferir aquela pessoa, eu digo, olha, ele está num lugar de destaque, cuidado
Porque às vezes quem está ferindo ele está ferindo porque tem algum interesse em feri-lo, mas às vezes a verdade não está naquele movimento. Então a gente tem que ter, e a gente tem um descrédito muito grande na política, né? Porque as pessoas falam assim, se tem fumaça é porque é fogo, é político, né? Então a gente demoniza esse lugar aqui para as pessoas ruins dominarem esse espaço, para uma política ruim ser feita, né? A política que não paga convênio, que não honra, né, acordos feitos do município com o poder público estadual. Essa política é má. E aí quando você acha que é tudo igual, que etc., que a fumaça fogo, a gente vai privilegiar pessoas que vêm para o poder público para fazer coisa errada, né? Que é o que a gente não quer que aconteça. Hoje o senhor enfrenta, com informação, como está acontecendo nesse momento, mas o senhor enfrenta uma dura crítica do atual governo. O governo está olhando para o futuro do Estado ou está olhando no retrovisor para bater no Carlos Moisés? É um governo, inclusive com os secretários. Trabalha com fígado, né? É um governo que trabalha com fígado. Eu vejo os secretários, eles têm o condão, né? Tem a tarefa de animar o Estado, né? Animar os municípios, fazer com que as coisas caminhem. Eu vejo prefeitos aqui entrando com ação na Justiça para ter o convênio pago, como foi aqui. O prefeito, meu amigo, Aguinaldo Felipe, de Pedras Grandes, entrando, e teve sucesso, né? Teve uma decisão em segundo grau, se não me falha a memória, ou em sede de embargos no tribunal, determinando o pagamento, né? E de convênios. Convênios assinados com o senhor. Claro, o senhor era governador. A rodovia da imigração ali, né? Obra que a gente já tinha descentralizado aí mais de 10 milhões, enfim, estava em andamento, e ela tem vários estágios, né? E o governo entra e diz, não, eu não quero mais brincar, né? Eu quero um novo convênio. Derruba tudo que tem aí, e com umas trocas muito ruins. Houve uma crítica, olha, está saindo caro o quilômetro de asfalto, nós fomos olhar, eles estão suprimindo ciclofaixa, a ciclovia, estão suprimindo a ciclovia para baratear o asfalto, estão muitas vezes tirando o acostamento, trocando pavimento rígido que a gente fez em projetos importantes, que é concreto, né? Pavimento de concreto por asfalto, por 8, 9 centímetros de asfalto, numa obra que em um ano e meio vai apresentar buraco, vai apresentar manutenção, numa obra que duraria 35, 40 anos para ter a primeira manutenção, uma obra em concreto. Então é claro que vai sair mais barato, né? Agora, o interesse de quem você patrocina quando você faz uma obra que dali um ano e meio, está estragando novamente, e aí tem que gerar contrato de manutenção, etc. E a população que sofre com isso, né? Então nós temos rodovias em Santa Catarina que elas precisam de pavimento rígido sim, precisam de asfalto caro, de intervenção em rocha, melhoria do seu traçado, por isso que encarece, né? Então esse governo programático, o governo tem que ser programático, tem que ouvir os técnicos e fazer a melhor escolha. O senhor, quando governador, mandou para Brasília um volume de recursos para que o governo federal aplicasse na Serra da Rocinha, na BR-285. E o governador Jorginho Melo critica essa decisão e quer esse dinheiro de volta. A importância daquela obra para os catarinenses e a ação que o senhor fez do Estado apoiar uma iniciativa federal. Na 285, na Serra da Rocinha, a BR aqui ao sul, que liga o litoral de Santa Catarina à Serra Gaúcha, essa é uma das conexões da Serra Gaúcha com o litoral. Ela levou ali 15 milhões, mas não foram só os 15 milhões da 285 da Serra da Rocinha, foram 470 milhões de reais colocados à disposição do ministro Tarcísio, hoje governador de São Paulo, para que ele investisse na BR 470, 300 milhões na 470, foram 100 milhões na BR 163, lá no oeste de Santa Catarina, a BR 163 com pavimento rígido, concreto, uma obra espetacular, está avançando bem lá. E está todo mundo fazendo propaganda, inclusive este governo, e era o dinheiro dos catarinenses, né? Inclusive o governo federal fez propaganda desta obra, mas o dinheiro é dos catarinenses. Por quê? Porque na 470 morrem cerca de 100 pessoas por ano. Navegantes, Blumenau, até o Gaspar, Planalto Norte Gaúcho. Exatamente. Então veja, nós estamos falando de vidas. Quando a gente toma a decisão com o apoio da Assembleia Legislativa e com uma decisão da Assembleia, né, de aprovar que o orçamento pudesse ser disponibilizado ao governo federal para botar em rodovia federal, eu não estou preocupado com o governo federal, eu estou preocupado com o catarinense, porque não importa se a rodovia é do município, se ela é uma rodovia estadual, se ela é federal,
Se tem um catarinense sofrendo naquela rodovia, o problema é meu, do governador do estado. E muitos morrendo. Muita gente morrendo, então não combina comigo. Você passar 30 anos salvando vidas, trabalhando no Corpo de Bombeiros, pensando em salvar vidas, o nosso lema, né? Vida alheia, riqueza é salvar. E de repente você chega no estado e diz assim, olha, tem recurso, você enxugou a máquina pública aqui, tem condição de ajudar o governo federal, diminuiu o orçamento para a infraestrutura em Santa Catarina. A gente protestou, a bancada, os 16 deputados protestaram, né? Os 16 deputados e os 3 senadores, protestaram contra a diminuição de recursos federais em Santa Catarina, mas não resolveram. Não conseguiram chegar lá e mudar o orçamento. 16 em 503 não resolve. E isso foi diminuindo. Todo ano tinha um reajuste no orçamento. Tanto que o ministro Tarcísio, hoje governador de São Paulo, me disse, olha, governador, o meu orçamento que eu tenho no Ministério da Infraestrutura é tamanho do que eu tinha quando eu era chefe do DENIT. Eu era diretor do DENIT, que era só um departamento do Ministério da Infraestrutura, de 7 bi. E ele disse, eu precisava de 20, 30, 40, 50. Então, eu estou atendendo o Brasil inteiro hoje, então eu não tenho como atender Santa Catarina. Foi quando a gente tomou a decisão de colocar dinheiro ali, e que foi o que fez essas obras não pararem. Senão elas teriam todas paralisadas, né, em Santa Catarina. A decisão foi acertada, a iniciativa não foi do senador, foi colegiada, inclusive, o próprio senador Amin, inclusive, ventilou essa hipótese, né, de rever esses recursos. E quando a gente assinou o pacto, já havia uma conversa, um diálogo entre nós. Olha, o Estado deve para a União, né? Tem dívida, quem sabe a gente possa compensar isso daí. Mas primeiro vamos botar o dinheiro na estrada, depois a gente discute se vai compensar ou não. Porque se você colocar a condição de ter que compensar em dívida isso, não sai e vai morrer mais gente na estrada. Então foi um movimento politiqueiro, né? Na época se tentou fazer com que esse convênio não saísse, saiu e a gente, tenho certeza, fez a obra avançar. Tá certo. Este é o Frente a Frente, eu sou Hildo Silva, estou conversando com o ex-governador Carlos Moisés, governador por 4 anos, e que é presidente do Partido Republicano, está construindo o partido rumo às eleições para prefeituras e câmaras de vereadores no ano que vem. Nós vamos falar sobre esse tema ainda na edição de hoje, a gente já volta. Frente a Frente. Frente a Frente. Já estamos de volta com Frente a Frente, conversando com o governador Carlos Moisés. Governador, o senhor preside o Partido Republicanos, número 10 nas urnas eleitorais. Qual é o seu desejo do Republicanos nas eleições do ano que vem? A próxima ação política é a eleição para prefeitos e vereadores. Como é que o senhor está estruturando o partido? Vai estar em todos os municípios, fará parcerias, fará coligações? Qual é o seu desejo? Então, o do Republicanos é um partido de centro-direita, assim, caracterizado como sendo um partido de centro-direita. Ele é um partido bem equilibrado hoje, não tem nenhuma mácula, nenhum problema, né, que a gente possa estar repercutindo. Traz um pouco desse equilíbrio que eu acho que o Brasil está precisando, né, do diálogo, de conversar com todas as partes, com os dois lados, se é que esses dois lados existem de fato, e fazer com que as coisas caminhem e efetivamente a gente entregue gestão pública, parlamentos com debates importantes, né? Os dois lados, o senhor fala o presidente Bolsonaro e o presidente Lula. Não, eu falo direita e esquerda, porque, enfim, né, não necessariamente as duas figuras, mas a direita e a esquerda existe no Brasil inteiro e é o que tem tensionado as eleições, né? E muitas pessoas se intitulam de direita, outros de esquerda, nem sabem o que isso significa muitas vezes, mas muitas delas têm medo, né? Têm medo do comunismo, outros têm medo criam alguns fantasmas, se mistura fé com isso também, é muito grave, né? E as pessoas acabam perdendo o discernimento sobre ideologia, sobre lado político. E eu acho que o bom lado político é aquele que conversa com todos os lados e consegue chegar a uma solução pacífica, né? Uma solução em defesa da sociedade, em defesa da sociedade, das pessoas, né? Que pensa na qualidade de vida, que pensa na liberdade, que pensa nas oportunidades, todos têm que ter oportunidades, né? E no diálogo, acima de qualquer coisa. A gente pode divergir em algum ponto e o extremismo tem nos dado o seguinte recado, são 10 pontos, se você não concordar com um dos 10 pontos, você é contra mim. E isso é muito ruim para essas ideologias de extrema direita, extrema esquerda. Já há muito tempo... Porque 9 é uma bela caminhada.
Perdão? 9 de 10 pontos é uma bela caminhada. É uma bela caminhada, né? Exatamente. Poxa, no que a gente converge, vamos dar as mãos e vamos realizar. Quando um ponto fica de fora e você não consegue realizar os outros 9, é como se tivesse uma obra aqui, que eu tenho uma situação controversa. Não sei se o viaduto passa por cima ou passa por baixo. Não sei se vou fazer túnel ou vou fazer viaduto. Aí você não concorda com o túnel, a outra parte não concorda com o viaduto, e a gente para a obra toda. Não, peraí, vamos construir os 10 quilômetros para cá e 10 quilômetros para lá. Não, vamos construir. Vamos deixar essa discussão mais para frente. Então, quando os ânimos se acalmarem, a gente começar a sedimentar e dialogar um pouco mais sobre a ideia. É a chamada arte do possível, isso que a política faz, né? Então, nós estamos construindo esse partido em Santa Catarina com vistas à eleição municipal de 2024, mas também pensando em 26, né? Porque ela faz uma base para essa futura eleição de 2026, que será uma eleição estadual e nacional. Esse é um movimento nacional, então? Eu falei com o senhor sobre o Estado. O senhor é a liderança do partido no Estado, mas é um movimento nacional. Sim, nós temos o nosso... Tarcísio, o governador de São Paulo, é um dos ícones do partido, é uma das lideranças fortes do partido. É uma das lideranças. Nós temos o nosso presidente nacional, o presidente Marcos Pereira, que é deputado federal por São Paulo, é o vice-presidente da Câmara Federal, é o vice-presidente do Congresso brasileiro, e é o nosso presidente do partido, né? Uma figura importante hoje no parlamento brasileiro, com pautas bem definidas, né? O partido tem lá republicanos10.org, você acessa a cartilha do partido, o que o partido pensa, enfim, sobre as pautas que interessam a todos, como, por exemplo, a pauta da economia. E o presidente Marcos tem sido um defensor dessas bandeiras e o Republicanos tem caminhado no Congresso com essas pautas também, tem sido leal a essas pautas. E é o que a gente quer construir nas cidades, né? Nós temos 29 vereadores em Santa Catarina, nós temos uma meta de tentar chegar a 100 vereadores, seria uma boa meta. Estávamos com 13 prefeitos, 13 prefeitos. Não chegamos a estabelecer uma meta para prefeitos, porque são prefeitos, vice-prefeitos, é um cenário de composições, vai depender muito dos espaços que a gente conseguir protagonizar uma eleição, uma majoritária, seja na cabeça de chapa ou no vice, né, em cada cidade. Isso está sendo construído também. Mas pelo menos como vereadores, é uma relação importante de proporcionalidade na eleição de um vereador e um deputado federal, né? Me parece que quem faz a eleição de fato são essas lideranças no bairro, nas cidades. E um partido sem deputados federais é um partido com pouca expressão. Ele precisa manter os seus deputados federais para ser ativo, né? No Brasil, na Câmara, enfim. E o Republicanos, na nossa eleição aqui, nós fizemos mais de 700 mil votos, se não me falha a memória, no primeiro turno, e o Republicanos não fez nenhum deputado federal aqui em Santa Catarina na eleição agora de 22, que eu participei, né? Então deveria ter feito pelo menos 3, né? Porque o quociente aqui cada 200 votos você faz um deputado federal. 200 mil votos, 200 mil votos, perdão, você faz um deputado federal. Então desconectou, né, o voto do 10 com o voto no Moisés, né? Muita gente disse, não, vou votar no governador porque eu acredito no que ele faz e tal, e acabou tendo, e foi uma votação expressiva, também quase nos levou ao segundo turno por 0,4% dos votos. A gente não entra no segundo turno por 17 mil votos. 17 mil votos é inexpressivo, né, para uma eleição ao governador. Então, o que a gente percebe é que precisa ser organizado o partido para que ele tivesse também essa resposta nas urnas que a gente teve na eleição de 2022. Eu fiquei muito satisfeito com os meus eleitores, né? A gente não conseguiu chegar, mas a gente percebe claramente que foi um voto fora da onda, porque o meu número era o 10, então quem votou por discernimento. Olha, eu vou votar aqui porque eu acredito nesse trabalho, enfim. Então eu agradeço a cada um daqueles que confiaram no nosso trabalho. E fortalecendo o partido, a gente acredita que em 2026 a gente pode ter então deputados federais, enfim, um candidato ao Senado, enfim, até uma composição ao governo do Estado lá na frente. O senhor falou com a gente aqui num dos blocos anteriores sobre a questão política dos 2 impeachment que o senhor sofreu e a questão legal. O senhor é professor do direito administrativo e direito constitucional. Eu lhe pediria que o senhor fizesse uma avaliação sobre esse caso da Operação Mensageiro, onde o prefeito Juarez acabou tendo que renunciar, o vice-prefeito Caio renunciou e outros prefeitos aqui da região. Quando ocorre um crime que é, no meu entendimento, como jornalista, como estudioso da comunicação, governador,
Um crime contra a vida é o pior dos crimes. É a barbárie. Quando alguém é morto, aquela pessoa que acabou sendo o culpado pelo homicídio, ele merece a maior dureza e crueza da lei. No caso do prefeito Juarez Ponticelli, não há provação de crime ainda, o crime não foi provado, é uma denúncia, e o homem ficou preso quase 90 dias. Como é que o senhor avalia? Foi o excesso do direito, a manutenção de prefeitos, figuras públicas? E se ele for absolvido? Foi um excesso do direito à prisão do ex-prefeito? É uma questão extremamente importante, né, que se levanta aqui, que é o direito à vida, né, como direito fundamental, e também o direito à liberdade. Então, o direito à liberdade também é um direito fundamental. Fundamental. E ele tem que ser preservado, né? E quando a liberdade é privada, obviamente, ela tem que ser justificada, né, por razões que a própria lei determina, né? Existem algumas espécies de prisões que são temporárias, que elas são provisórias, digamos assim, que não são definitivas e que têm objetivos perante a lei. Então, quando isso se enquadra na lei, obviamente que ela é cabida. Agora, eu não me colocaria na condição de avaliar, primeiro porque esses processos, eles, em tese, a maioria devem correr em segredo de justiça. Eu não acompanho esse processo, confesso aqui que eu não tive nenhum interesse em estar acompanhando esses processos, como eles tramitam, as razões e as justificativas de cada lado. Eu só acho que, efetivamente, as pessoas têm que ter a oportunidade de apresentar as suas razões, e aí você fez um link muito interessante, né? Quando eu sofri os processos de impeachment lá, que é na área política, não é na área criminal, mas, vejam, era natimortos, né? Precisava se fazer prova daquilo, será que efetivamente eles precisavam ter sido dado seguimento? Eram questões, por exemplo, que tratavam do aumento dos procuradores, um dos processos de impeachment, que resultou no afastamento do governador do estado durante a pandemia. Então você analisa a gravidade disso, né? Era o aumento dos procuradores, que era uma decisão judicial, dar aumento aos procuradores, e que depois foi consolidado, o resultado foi confirmado no STF, no STJ, no STF, enfim, de que aquele aumento era devido. Então, aí a pergunta é como que afasta um governador durante a pandemia por ter cumprido uma determinação judicial, né? Então, e que na verdade nem foi cumprida com determinação minha, com lavra minha. Foi uma ordem do Conselho de Procuradores ao secretário de administração, que cumpriu a ordem judicial. Foi direto ali. Então você vê... Assim como se vier uma ordem judicial, se me desculpa, uma ordem judicial para comprar um medicamento, o governador não tem que ver isso, vai direto na figura da compra do secretário que tem que comprar. O governador não compra, né? Então é isso. Então, às vezes, a gente só tem que ter esse cuidado. Eu não estou dizendo que é o caso que se aplica aqui a essa operação, mas eu estou dizendo que a gente tem que ter muito cuidado, primeiro com os julgamentos prévios, né? O julgamento popular. Porque quando uma pessoa sofre a privação da sua liberdade, ela é julgada depois também publicamente, né, pelas pessoas. Ela é execrada, ela é punida publicamente, e por mais que você prove depois a sua inocência lá na frente, fica uma mácula na história, na biografia dela, na carreira política, etc. Ela perde oportunidades, né? A autoestima, enfim. Quantas pessoas, nós tivemos um caso do professor Cancellier, né, que tirou a própria vida, enfim. O Cal Cancellier, que depois foi absolvido, né, pelo Tribunal de Contas da União, inclusive mandou arquivar todas as dificuldades que havia naquele procedimento lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Ou seja, o que eu acho que a mensagem que fica é esse cuidado que nós temos que ter e talvez ter essa percepção de que a liberdade, a vida das pessoas, a imagem das pessoas também, né, o direito à sua imagem privada, apesar de estar em órgãos públicos, de ser dirigentes de municípios, enfim, lideranças políticas, mas mesmo assim são seres humanos. Então eu penso que o direito tem que se fundar em provas concretas, né? Não pode trabalhar com nenhum tipo de leviandade. E eu, de fato, espero que cada uma dessas pessoas que se envolvem ou que foram envolvidas num processo assim tenham a possibilidade de provar o seu lado, provar a sua inocência, ou de apresentar, pelo menos, a sua versão dos fatos, antes mesmo de serem execradas pela opinião popular, né?
Como já aconteceu. E já, infelizmente, as pessoas, e aquilo que eu brinquei com você ainda há pouco, olha, onde há fumaça, há fogo. Por quê? Porque é um político. Não é? Então, tudo isso, eu acho que o Brasil tem que ser refundado em alguns aspectos. Não é? A responsabilidade de atores. Não é? Eu, particularmente, sofri nesses processos aí, realmente a gente sofre, né? Leviandades também de órgãos de investigação, né? De órgãos policiais, né? Ministeriais, Ministério Público, enfim, de movimentos que a gente percebeu, não, mas poxa, isso aqui está errado, não podia ter sido feito assim, né? Então nós temos que ter responsabilidade em tudo que a gente faz. Eu não tenho condição de avaliar especificamente essa operação, não se coloca aqui, em linhas gerais que eu estou dizendo, né? De como que deve ser o processo, esse escrutínio, a persecução criminal. Como né? professor do direito, o senhor fez uma boa explanação. Exatamente, e daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, né? Porque, veja, ninguém traz mais de volta a vida do professor, né? Que se ficou frustrado, enfim, com a forma como ele foi tratado, né? Então, eu acho que isso tudo é muito grave e a gente tem que repensar algumas questões aí. Isso não impede que os órgãos de controle persigam, sim, eu acho que tem que perseguir os objetivos de eliminar a corrupção, de combater a corrupção. Eu acho que isso é legítimo e é de direito. Mas há um tempo para isso, né? Um tempo de maturidade. Olha, essa denúncia está madura, eu tenho provas concretas, maduras aqui, eu tenho um caderno probatório aqui que elimina qualquer suspeita de que a gente está cometendo um erro. Né? Nós temos provas concretas do envolvimento de A, B ou C. Chama para o processo, né? Chama para o processo e faça responsabilizá-lo. E ao final de um processo de longa defesa, de ampla defesa, do contraditório, a pessoa, então, se estiver devendo, ela realmente tem que pagar. E aí com prisão, inclusive. Eu vou lhe pedir licença mais um minutinho para a gente fazer uma última pausa e voltar para concluir o programa. O senhor está pré-candidato à Prefeitura de Tubarão? Não responde ainda, nós vamos falar sobre isso na sequência. Frente a frente. Frente a frente. Já estamos de volta com o programa Frente a Frente. Na edição de hoje eu estou conversando com o ex-governador Carlos Moisés. O ex-governador falou sobre a gestão que fez à frente do governo do estado, falou sobre as dificuldades enfrentadas, sobre as vantagens, os trabalhos bem feitos, as entregas, e agora falou sobre a construção do Partido Republicanos que ele preside no estado, e é um trabalho que está acontecendo nacionalmente. Dentro dessa construção, fazer prefeitos em cidades grandes, médias e algumas cidades pequenas é um dos objetivos do partido. O senhor poderá vir a ser candidato à prefeitura da cidade de Tubarão? Olha, é cedo, né, para a gente dizer o que vai acontecer lá na frente, mas havia uma resistência muito grande, né, dessa possibilidade, familiar, etc., e a gente liquidou isso, então isso muda a nossa realidade. E os amigos aqui têm nos procurado para mostrar o apreço que tem dessa possibilidade de estar à frente, ser lembrado pela população de Tubarão aqui nessa cidade, para apresentar os mesmos resultados que a gente apresentou na gestão pública estadual no município. O município precisa realmente continuar o bom trabalho que o prefeito Juarez vinha executando aqui, e eu recebi com esse apelo com muito carinho. Eu ando na rua em Tubarão, as pessoas têm me abordado, eu acho muito engraçado, a gente tira fotos, as pessoas, olha, vem, não sei o quê e tal. Então é um calor assim, humano, é uma receptividade muito boa e um desafio, porque ter sido governador nos deu uma experiência, eu nunca imaginei, e sou muito grato aos catarinenses pela oportunidade que me deram, os 2.644.179 votos dos catarinenses. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio também, né? Estar à frente de uma cidade com problemas muito mais localizados e tudo isso que a gente fez, né? O nosso governo era um governo que descentralizava recursos do Estado e colocava na mão dos prefeitos para eles resolverem os seus problemas, as suas crises, né? Então, é um desafio, né? Ter essa continuidade de trabalho nesse alinhamento. Mas, ao mesmo tempo, também vejo que a Cidade Azul é uma cidade que me deu muitas oportunidades, que me acolheu como um filho aqui. Eu era, sendo manezinho da ilha, me radiquei aqui em Tubarão.
e fiz grandes amigos e fizemos uma belíssima história aqui na gestão dos bombeiros. Muito jovem na o senhor região, chegou aqui. Sim, cheguei com 23 anos, 24 anos. E fiquei aqui 18 anos comandando os bombeiros. Então, plantamos aí a maioria dos quartéis que tem nas cidades circunvizinhas, foram da nossa época, da nossa gestão, em parceria com os prefeitos, enfim. Então, viver a cidade é algo também muito bom, né? É um posto de guarda-vidas, é um novo quartel, enfim. E aí é o problema da cidade, né? Você tem que dialogar, tem que conversar. Eu me lembro de corrermos aqui as cidades, as câmaras de vereadores, enquanto eu era comandante aqui, para aprovar a lei do fundo, dos funrebons, para instalar bombeiros nas cidades, enfim, todas... Comprar equipamentos para os bombeiros já existentes. Novos quartéis, enfim, descentralizar recursos. E essa lida com o problema da cidade, com o calo que aperta, né? Dizem que o nariz do prefeito está mais próximo do dedo do cidadão, né? Mas também tem uma coisa muito interessante nisso, que é você realizar, você transformar a realidade onde as pessoas vivem. Então seria uma honra, obviamente, e tem um grupo de pessoas que a gente conversou, dialogou, me incentivando a isso, né? A me colocar à disposição. Era algo que, no primeiro momento, a gente não pensava, mas certamente isso me trouxe também, né, além de me colocar como uma pessoa, um possível, né, pré-candidato, enfim, alguém que possa estar pleiteando um cargo eventualmente no futuro, me coloca também numa discussão do que nós queremos para essa cidade, quais são os grupos a quem nós vamos nos aliar e que grupos nós podemos constituir para influenciar nessa decisão. Na decisão da escolha de um novo grupo que possa tocar a cidade, que possa fazer gestão pública de qualidade, fazer o que a gente fez no estado de Santa Catarina, com grandes números, com resultados e de melhoria para as pessoas. 27.681 votos o senhor teve em Tubarão, 46,4%. Para governador. Essa votação não vale para prefeito, porque é outra campanha, outra candidatura. Mas esses números, 46%, quem tiver 46% na próxima eleição, se forem mais de 2 candidatos, possivelmente estará eleito prefeito da cidade. O senhor olha para esses números também para tomar uma decisão de pretender concorrer à prefeitura? Sem dúvida. Esse número nos daria a eleição em primeiro turno, né? Porque se você pega esse 46%, tira votos nulos, etc. Na época, né? Se esse padrão da votação que a gente teve no sul de Santa Catarina se estendesse para as demais regiões de Santa Catarina... O senhor teria sido governador no primeiro turno? No primeiro turno teríamos ganhado a eleição. Então, mas nos colocaria certamente no segundo turno, sem sombra de dúvidas. Foi uma votação expressiva. Nós temos cidades aqui no sul de Santa Catarina que me deram mais de 60% de votos, né? Foi o caso de Praia Grande, 64%, 67%, se a memória não me falha, 68%. Uma votação extremamente expressiva. Pedras Grandes também, quase 60% da escolha do cidadão. Enfim, vários municípios aqui, não vou cometer o erro de estar citando e deixar. Só na Murel eu citei aqui um exemplo, né, que é o caso de Pedras Grandes. Mas, certamente isso nos chama a atenção. A gente tem um histórico de abandono do sul de Santa Catarina e na nossa gestão, aonde eu vou, desde o extremo sul de Santa Catarina, a ANREC e aqui na Murel, as pessoas falam, não, realmente nessa área, obras que estavam esquecidas, obras que nunca imaginamos que pudessem acontecer, na sua gestão aconteceram algumas e outras estavam acontecendo. E isso nos anima, obviamente, porque temos trabalho na cidade, tem referência, né, do que a gente já fez e a gente quer estar com um grupo aqui para resolver essa eleição, para, enfim, trazer atores também novos para esse processo, né? Eu acho que é importante, é muito cedo ainda para discutir isso, mas já se fala, né, das eleições do ano que vem, a gente não pode fugir desse debate. E tem muita água aí para rolar, né, embaixo dessa ponte aí. Porque, que seja na seara política essa água exatamente. Toda, Agora, tem uma previsão aí de uns 100 milímetros aqui para o sul do Brasil, isso, né? Mas esperamos que termine isso logo e que a gente saia. Até porque já está tudo alagado e as pessoas devem ficar bastante antenadas aí com esse final de semana. Governador, uma última questão para a gente encerrar o programa de hoje. Temos bastante coisa para conversar ainda. O senhor com certeza deve ter muita coisa para comentar, se perguntado. Mas
Com a saída do prefeito Juarez Ponticelli, a cidade ficou muito magoada, muito machucada por conta da perda de um homem, de uma liderança importante, de um prefeito que foi um realizador. O Juarez tem uma marca de grandes projetos de transformação na cidade. E a cidade está ferida por isso. A vinda de um ex-governador, talvez o senhor seja, se vier a ser candidato, o senhor traga para Tubarão o holofote da imprensa estadual por ser a cidade onde é o único ex-governador concorrendo ao cargo de prefeito. Então o senhor trará importância para a nossa eleição. O senhor pensa nisso? Se o senhor vier a ser candidato a prefeito? É claro que isso já sacudiu, né? O fato da gente ter aceitado esse desafio de dialogar sobre isso e colocar um nome à disposição, enfim, já trouxe um cenário diferenciado para essa discussão aqui, já movimentou a imprensa, tem sido muito procurado, as pessoas com quem eu dialoguei, aliás, deixar um abraço ao querido Deca Maia, aqui, nosso amigo, ele lhe mandou um abraço também, eu disse que estaria hoje com o professor Hildo, manda um abraço, meu amigo, um querido, Deca, um abraço Deca, ao Juarez também, e, enfim, são esses atores que, junto com outros atores importantes da política aqui no sul de Santa Catarina e no estado todo, podem estar compondo um grupo para a gente fazer movimentar essas águas aí. E realmente já deu uma sacudida, né? Eu tive alguns feedbacks aqui. O simples fato da gente aceitar essa possibilidade já sacudiu a imprensa estadual. Eu tenho sido procurado não só aqui, região, naturalmente, muito claro, né? Mas tenho sido por veículos importantes também de cobertura estadual e a gente tem falado sobre isso, né? E aí acaba trazendo esse holofote para a nossa querida Cidade Azul, para a nossa querida Tubarão. Mas eu acho que isso é natural, é do processo, é de quem já esteve na política num cargo relevante, como é o de governador do estado, e naturalmente sacode esse ambiente político, aquece, né? E não tem monotonia aí na política de Tubarão agora. O senhor me dá dicas a cada fala, governador. O abraço ao Deca, pode ser que o senhor esteja irmanado com ele na caminhada, se for definida a caminhada? Pode ser o Deca um candidato a vice, uma pré-candidatura a vice? Bom, essa é uma decisão de grupo, né? E aí eu acho que é muito justo eu falar, muito importante eu falar sobre isso aqui. Uma candidatura numa cidade importante como é a de Tubarão, uma cidade de praticamente mais de 100 mil habitantes. O que já nos deixa uma cidade média, não é mais uma cidade pequena. Exatamente, uma cidade muito importante, com tudo que ela tem de história, de riquezas, né, do seu povo, da sua história. Não é uma candidatura que se faz sozinho. O sujeito se lança pré-candidato, não. Isso é uma composição de grupo, né? Isso a política me ensinou, eu aprendi um pouquinho também, né? Eu sou um jovem político, entre aspas, né? Avançado já mais na idade, mas na política, um jovem político, e eu aprendi. E na verdade isso é um consenso, é um trabalho de grupo. Então, esses atores, quem vai ser o quê nesse cenário, eu acho que é precoce em falar. E o mais importante é que esse grupo esteja junto, falando sobre isso, trazendo novos atores, discutindo, não é só o querer ser, é discutindo o que vai fazer, né? Quais são as propostas para a nossa cidade, o que não andou que poderia andar, quais são as mudanças, né? Qual é a pegada que a gente vai ter que dar para ainda mais levantar a nossa autoestima, enriquecer ainda mais a nossa cidade com história, com bons atos, né? Boas ações, boas práticas na gestão pública, para que, entre aspas, contamine os municípios circunvizinhos e que a gente possa gerar essa empatia, essa vontade de estar fazendo as melhores escolhas para a máquina pública e trazendo boas pessoas para a política, porque também não é só, tem as câmaras de vereadores, tem as mulheres que participam muito pouco da política, né? As mulheres são mais de 50%, 52%, 53% aí da nossa população, e não se vê representadas tanto. Uma na assim, Câmara né? de Tubarão, duas. Então a gente precisa equilibrar tudo isso, né? Falar sobre o que fazer, quando o senhor puder falar, quando for candidato, aí a gente já tem um compromisso de lhe abrir o espaço para que o senhor volte aqui. Governador Carlos Moisés, ex-governador Carlos Moisés, presidente do Republicanos, muito obrigado pela sua vinda ao programa Frente a Frente na edição de hoje. Professor, muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter recebido o seu contato e tido essa oportunidade, né, de espaço aberto aqui para estarmos dialogando no UniTV,
conversando com todas as pessoas aqui dessa região, e eu sei que tem uma abrangência importante, que as pessoas vão repercutir esse programa, não só num único momento, mas, enfim, vão falar sobre o que a gente conversou aqui, sobre o resultado de gestão, participação política, democracia, né, um pacto pela paz. Eu acho que é isso que a gente está precisando fazer. Muitas vezes a gente reclama da guerra, mas a gente não promove a paz numa simples relação de diálogo, né, de construção política, de solução para as nossas cidades, por exemplo, né, para o nosso estado de Santa Catarina. Então, eu acho que isso aqui foi muito bom, né, fico muito feliz de ter batido esse papo aqui, essa conversa, me senti em casa, me senti muito à vontade e voltei a esse espaço aqui, onde também tive a oportunidade de lecionar, de me graduar em Direito, e de fazer um mestrado em Direito, de fazer amigos aqui na Cidade Azul e aqui nesse espaço da Universidade e da UniTV. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, governador. E obrigado a você que acompanhou o programa Frente a Frente na edição de hoje. Essa edição especial do Dia da Criança, dia 12 de outubro. A UniTV faz a programação especialmente pensando na boa informação, numa boa relação com a comunidade. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.